Eulália informa Josefina que Gonçalo pediu para que ela prepare o quarto de hóspedes para ele, mas Josefina não permite. Renata se pergunta se Jerônimo aceitou encontrá-la por causa de Matias ou se está tão curioso quanto ela. Honório comunica a Adriana que ela pode ficar tranquila, pois a conta do hospital já foi quitada. Adriana expressa imensa gratidão a Honório, pois estava prestes a usar o empréstimo que conseguiu na empresa e observa que ele até trouxe flores para sua mãe. Honório explica que pensou nas flores para ajudar Ágata a manter a vontade de viver. Adriana acha que sua mãe ficará intrigada ao receber flores de um amigo anônimo. Adriana revela que está emocionada com tudo que Honório está fazendo por ela e por sua mãe e o abraça em agradecimento. Preocupada, Roberta pede que Selena compre um teste de gravidez e vá até sua residência. Augusto telefona para Renata e diz que gostaria de convidá-la para sair e celebrar um negócio importante que acabou de fechar, mas não insistirá, pois ela foi clara sobre não sair com clientes. Renata se alegra pelo sucesso de Augusto e ele avisa que não poderá comparecer à empresa como havia planejado. Renata informa que o contrato já está pronto e, quando ele puder, poderá assiná-lo sem dificuldades. Augusto reitera o convite para Renata conhecer sua fazenda e seus vinhedos. Renata confirma que irão marcar uma visita. Carlos encontra Jerônimo no apartamento da capital e informa que no dia seguinte retornará bem cedo para Barcelona. Jerônimo pede que Carlos compreenda que ele não pode manter a fazenda. Embora entenda a dor de Jerônimo, Carlos espera que seu amigo não se arrependa de ter vendido a propriedade. Karina questiona Álvaro se realmente devem se mudar para a Fazenda Bonita e ele afirma que aquele é o local ideal para um homem de sua posição e para Karina também. Karina argumenta que a fazenda fica muito distante e, morando na casa deles, ela pode sair para se distrair, pois se sente muito sozinha. Álvaro insiste que Karina pode usar o carro para sair e sugere que ela aprenda a dirigir ou que algum empregado a leve para onde desejar, já que contratará muitos empregados para que Karina viva como uma rainha sem precisar fazer nada. Karina questiona o que fará durante o dia todo e Álvaro sugere que ela se torne uma verdadeira dama da sociedade, mas isso não a atrai. Irritado, Álvaro afirma que isso é importante para ele e que ela deve seguir suas ordens. Karina concorda, mas pede que mantenham os funcionários da fazenda. Álvaro informa que todos os empregados, incluindo Lázaro e Matilde, serão substituídos. Lázaro e Matilde estão tristemente recolhendo os pertences de Rafael. Matilde planeja ficar com alguns itens de Rafael, caso Jerônimo não os queira. Ela tem a intenção de doar algumas peças para a igreja e manter outras como recordações. Lázaro pede a Matilde que não se desanime, pois fizeram o que estava ao seu alcance e assegura que com a ajuda divina encontrarão um bom emprego. Com o coração pesado, Matilde comenta que nenhum outro patrão será tão bom quanto Rafael foi. Selena entrega o teste de gravidez a Roberta e afirma que se ela estiver grávida, o pai é Rafael. Ao chegar ao bar, Christian informa a Renata que o amigo dela ainda não apareceu. Renata revela que está lá para encontrar outra pessoa, mas observa que Jerônimo ainda não chegou. Christian telefona para avisar Jerônimo que a mulher que ele está procurando está no bar. Jerônimo já está no local, avista Renata, aproxima-se da mesa e a chama de Adriana, corrigindo-se imediatamente para chamá-la pelo nome correto. Renata admite ter pensado que Jerônimo a deixaria plantada, mas ele afirma que sempre cumpre com o que promete. Além disso, Renata tem uma dívida pendente com ele. Quando Renata pergunta sobre a que ele está se referindo, Jerônimo a agarra e a beija à força, tentando retribuir o beijo que ela lhe roubou. Renata afasta Jerônimo e lhe dá um tapa, chamando-o de idiota. Jerônimo concorda em ser um idiota por acreditar nas mentiras dela. Irritada, Renata se prepara para ir embora, mas Jerônimo diz que agora podem conversar, pois a dívida foi saldada e avisa que se ela for embora deve esquecer de dar qualquer explicação. Renata questiona quem Jerônimo pensa que é para tratá-la dessa forma e Jerônimo pergunta por que ela não se revela como realmente é. Renata argumenta que veio para esclarecer as coisas e Jerônimo sugere que se ela não fugir como sempre faz, podem esclarecer tudo. Roberta confirma que está grávida de Rafael, mas decide não procurá-lo.
Selena afirma que essa seria a solução, pois os pais de Roberta teriam que aceitá-lo à força. Roberta está determinada a não arruinar sua vida por causa de um filho, ainda mais de um homem que a desprezou e rejeitou. Selena se oferece para acompanhar Roberta até a fazenda para procurar Rafael, mas Roberta insiste que não terá o filho. Renata explica a Jerônimo que não compreende por que ele está tão presente em sua vida. Jerônimo pergunta por que Renata estava no bar naquela noite e se o beijo aconteceu porque ela realmente temeu um assalto. Renata afirma que é verdade e que estava esperando um amigo que havia combinado de encontrá-la no bar. Jerônimo pergunta quem é esse amigo e Renata revela que aguardava um ex-colega de trabalho da empresa, para quem seu pai tinha grandes planos, mas que de repente pediu demissão e desapareceu. Jerônimo pergunta para onde ele foi e Renata responde que não sabe, acrescentando que há pouco tempo seu amigo reapareceu na empresa dizendo que queria fazer uma surpresa para ela e sua família, mas não especificou o que era. Em uma ocasião, o amigo marcou de encontrá-la no bar, mas estava muito estranho. Esse foi o dia em que ela e Jerônimo se encontraram. Desde então, ela frequenta o bar na esperança de encontrar seu amigo, mas ninguém sabe seu paradeiro. Quando Jerônimo pergunta o nome do amigo, Renata revela que é Rafael Gutierrez. Jerônimo fica perplexo. Selena sugere a Roberta que considere dar o bebê para adoção se não quiser ficar com ele ou procurar um pai para a criança, mencionando que há homens que por amor aceitam assumir o filho de outro. Ela sugere que Jerônimo poderia ser esse homem, já que está tão apaixonado por Roberta. Roberta observa que ela e Jerônimo nem sequer tiveram relações íntimas. Selena esclarece que não está sugerindo que Roberta imponha o filho a Jerônimo, mas que ela deve explicar a situação para ele e quem sabe ele decida se casar com Roberta e assumir o filho. Roberta afirma que Jerônimo jamais aceitaria isso, mas Selena encoraja a tentar, lembrando que Gonçalo assumiu as 2 filhas de Josefina. Roberta expressa aversão ao bebê por ser filho de Rafael. Gonçalo informa Matias que no dia seguinte eles viajarão para uma convenção de exportadores e importadores. Ele deseja que Matias o acompanhe para conhecer os concorrentes e clientes. Matias menciona que gostaria que Renata também fosse, mas Gonçalo explica que tem muito trabalho na empresa e diz que aproveitará a viagem para passar um tempo com o filho. Renata conta a Jerônimo que retornou ao bar com Matias para investigar sobre Rafael. Jerônimo pergunta se Matias sabe da relação dela com Rafael. Renata confirma que sim, explicando que Matias queria acompanhá-la ao bar no dia em que Rafael ligou para marcar um encontro, mas ela preferiu ir sozinha porque sabia que Rafael tinha algo importante a dizer. Percebendo que Jerônimo não acredita nela, Renata garante que está falando a verdade. Jerônimo recebe uma ligação de Matias que o convida para tomar algo. Jerônimo descobre que Renata mentiu para Matias, dizendo que tinha um compromisso profissional. Matias comenta com Jerônimo que não deseja que ele tenha uma visão negativa de Renata devido às fotos. Jerônimo pede para Matias não se preocupar com isso, mas informa que está ocupado resolvendo um assunto importante. Matias avisa que estará em viagem por vários dias e não poderá encontrá-lo. Após encerrar a ligação, Jerônimo pergunta a Renata como ela espera que ele acredite nela se mentiu para o namorado. Renata responde que não podia revelar a verdade para Matias e apenas omitiu que iria se encontrar com Jerônimo. Jerônimo pergunta por que ela não podia ser honesta e Renata admite que não consegue explicar o que sente por Jerônimo. Enquanto Jerônimo fica mudo, Renata se retira. Gonçalo pergunta a Josefina se ela deu uma ordem contrária a Eulália, já que ele havia solicitado que ela arrumasse o quarto de hóspedes e isso não foi feito. Josefina confirma que a ordem foi dada para Eulália para não mexer no quarto, pois Gonçalo deveria estar no quarto do casal. Gonçalo se recusa a continuar dormindo ao lado de Josefina, acusando-a de tentar prendê-lo. Ela argumenta que quer Gonçalo ao seu lado porque o ama e acredita que o casamento deles ainda pode ter uma solução. Gonçalo informa que viajará com Matias para uma convenção de exportadores, mas ao retornar, eles precisarão discutir a situação de forma direta. Josefina decide que precisa se livrar de Regina Soberon antes que Regina destrua tudo o que ela possui.
Inês está chateada porque Regina cancelou a viagem que faria com Antônio, mas Regina afirma que a saúde de Andrezinho é prioridade para todos. Isidro acredita que Antônio ficará orgulhoso de Regina ao saber o motivo do cancelamento. Regina admite que não se preocupa com isso, pois fez o que sua consciência mandou e faria o mesmo novamente se necessário. Inês garante que Antônio entenderá, pois encontrar uma mulher como Regina é como achar uma agulha no palheiro. No dia seguinte, Isidro e Inês receberão os resultados dos exames de Andrezinho e agradecem a Regina pelo apoio. Regina os considera parte de sua família. Honório oferece uma massagem para Constanza, pois ela está cansada após trabalhar no centro. Constanza não consegue explicar, mas seu cansaço é acompanhado de satisfação. Honório e Constanza demonstram todo o amor que sentem um pelo outro. Roberta não consegue aceitar o fato de ter sido tão descuidada e engravidado de Rafael, mas está decidida a interromper a gravidez no dia seguinte. No seu quarto, Renata encontra uma rosa e um bilhete de Matias sobre a cama, na qual ele expressa seu afeto por ela. Renata lamenta não compartilhar os mesmos sentimentos por Matias. Jerônimo acredita que Renata é uma mulher proibida para ele e agora tem certeza de que a bonita não é Roberta, mas sim Renata, pois tudo faz sentido. Renata e Rafael trabalharam juntos, ela estava na foto e o cordão com a letra R. Jerônimo precisa sentir ódio por Renata, mas não sabe como lidar com os sentimentos que nutre por ela. Augusto informa Ezequiel que enquanto a verdadeira dona da fazenda bonita não chega, ele vai alugá-la para Álvaro e pretende redecorá-la para que se torne a mais bela da região. Ezequiel pergunta quem será a nova dona da fazenda e Augusto responde que será a mulher mais bonita de todas. Ezequiel fica curioso para conhecê-la. Regina confessa a Carla que está preocupada com a recusa de Inês em aceitar a verdadeira condição de saúde de Andrezinho. Carla aconselha que Inês precisa de tempo para processar a realidade, explicando que às vezes a dor da verdade é tão intensa que a pessoa nega para se proteger. Carla sugere que Regina ouça os recados na secretária eletrônica. Antônio informa que estará de volta de viagem no dia seguinte. Carla insiste que Antônio é o homem ideal para Regina e expressa seu desejo de que a filha se case com ele, confessando que isso lhe daria tranquilidade, sabendo que Regina não ficaria sozinha no futuro. Regina reconhece que Antônio é o parceiro perfeito para ela em todos os aspectos, mas admite que se sente pressionada por Carla, o que a incomoda. Carla garante que não está pressionando, mas aconselha a Regina a aproveitar as oportunidades que a vida lhe oferece, alertando que Antônio pode se cansar de esperar. Enquanto Gonçalo faz suas malas, Josefina se oferece para acompanhá-lo na viagem, acreditando que uma mudança de rotina seria benéfica para o casal. No entanto, Gonçalo insiste que viajará a trabalho com Matias. Josefina lembra que eles são a família que Gonçalo sempre desejou e agora ele não pode destruir isso. Gonçalo assegura que, embora ele e Josefina se separem, o relacionamento que construiu com Renata, Roberta e Matias continuará. Josefina implora por uma nova chance, mas Gonçalo explica que sua decisão não é súbita e confessa que sente um vazio e insatisfação ao lado de Josefina, esclarecendo que não a está culpando. Gonçalo pede que, enquanto ele estiver fora, Josefina reflita e se abra para a possibilidade de um novo caminho para suas vidas. No entanto, Josefina se recusa a aceitar uma vida sem Gonçalo. Gonçalo sugere que continuem sendo bons amigos e pais de seus filhos, mesmo sem estarem casados. Gonçalo parte, deixando Josefina furiosa. Roberta deixa uma mensagem na caixa postal do celular de Jerônimo, pedindo que ele ligue para combinarem um encontro. Ela se lembra de que não conseguiram escapar da festa por causa de Renata. Ao desligar o celular, Roberta sente náuseas e anseia estar com Jerônimo. Ao notar que Renata está triste, Matias pergunta se o jantar não deu certo. Renata revela que, apesar de seus esforços, não consegue se apaixonar por Matias e não pode continuar com essa farsa. Agatha pergunta a Adriana quem enviou as flores e Adriana responde que foi um amigo anônimo, o que deixa Agatha intrigada. Matias sugere a Renata que, enquanto ele estiver viajando, eles vejam como se sentem longe um do outro, pois espera que Renata sinta sua falta e perceba que o ama.
Ele promete que se nada mudar, quando voltar, eles terminarão o namoro e anunciarão a todos que não deu certo. Honório confessa a Gonçalo que está surpreso com sua decisão de se separar de Josefina, mas Gonçalo explica que está ciente de que a relação entre eles está cada vez mais desgastada. Honório concorda que Josefina é uma pessoa difícil e que Gonçalo não deve se sentir obrigado a permanecer com ela. Gonçalo admite que já não se sente satisfeito apenas em fazer parte de uma família e, ao conhecer Regina, percebeu a importância de ter um verdadeiro amor na vida. Gonçalo está disposto a deixar a casa, mesmo que Josefina não concorde. Honório menciona que o problema maior seria se Matias tivesse se apaixonado por Roberta, mas Gonçalo afirma que, felizmente, Matias se apaixonou por sua princesa Renata. Sem que Eulália perceba, Josefina pega seu celular e liga para Regina, fingindo ser uma mulher desesperada e incerta sobre ter ou não o filho. Regina sugere que se encontrem no centro, mas devido à insistência de Josefina, acaba concordando em encontrá-la na esquina do centro. Josefina se prepara para se encontrar com Regina.